Voltamos com a série de vídeos do projeto Prossiga. No primeiro vídeo falamos sobre sólidos de revolução, algumas demonstrações e dicas de como se organizar para estudar. Que o cálculo faz parte da nossa vida, a gente já sabe, né? Então por que não deixar o aprendizado mais fácil? O tema desse vídeo é diferenciabilidade e continuidade. E tem mais, confira dicas de estudo no nosso quadro Fique Ligado. Roda a vinheta. Antes de entender diferenciabilidade, precisamos saber o que é uma função contínua. Função contínua é aquela que seu gráfico não apresenta nenhuma interrupção, ou seja, ele pode ser desenhado sem tirar o lápis do papel, ao contrário da descontínua. Nesse exemplo, vemos funções contínuas para qualquer valor de x no conjunto dos números reais. Agora que você entendeu o que é uma função contínua, podemos passar para a diferenciabilidade de uma função. A diferenciabilidade de uma função é a análise feita para saber se uma função derivada está definida em todos os pontos do seu domínio. Uma função é definida como derivável ou diferenciável em um ponto x0 se existir limite. Se uma função for derivável em todos os pontos de um intervalo aberto entre a e b, então essa função é derivável no intervalo a(x)b). Se ela for derivável em todos os pontos do intervalo de x a menos infinito até mais infinito, então a função é derivável em toda parte. Porém, existem algumas funções que, mesmo sendo contínuas no ponto, elas não são deriváveis em x0. Essas funções geralmente formam pontos de bico ou pontos de tangência vertical, conforme a gente vê agora nas dicas e macetes. Dando agora continuidade no nosso estudo de diferenciabilidade com duas variáveis, para uma função de duas variáveis, é importante a gente relembrar o estudo de diferenciabilidade em cálculo 1. Pois o mesmo conceito vale tanto para cálculo 1 quanto para cálculo 2. Só muda a forma que a gente vai aplicar ele. Então, a gente lembrando, né, que uma função f de x, para ser diferenciável no ponto x0, esse limite tem que ser verdade. O limite de f de x 0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero, tem que ser verdade. Se esse limite existir, então a função existe no ponto, existem os limites laterais e os limites laterais são iguais. E essa função, então, é diferenciável no ponto x0. Então, agora, a gente vai relembrar, lá em cálculo 1, como que a gente pode bater o olho e perceber que uma função não é diferenciável. É fácil, é só a gente olhar e ver se tem um bico e se ela tem vários pontos y para um x correspondente. Aí, o que a gente vai perceber vai ser que, quando existe um bico, os limites laterais são diferentes. Então, fica muito fácil a gente perceber que ela não é diferenciável nesse ponto. E aqui também, os limites laterais, não existe limite da função, no caso. Dessa forma, a gente também pode aplicar o mesmo conceito para cálculo 2. Agora, em cálculo 2, a gente pode perceber que tem 3 pontos que são importantes a gente sempre ressaltar, né? Que, primeiro, se f de xy é diferenciável no ponto, ela é contínua nesse ponto. Se f de xy é diferenciável no ponto, existem derivadas parciais nesse ponto. Se as derivadas parciais são contínuas num ponto, f de xy é diferenciável nesse ponto. E as suas negativas também são verdadeiras. Como assim? Se f de xy não é diferenciável num ponto, ela não é contínua nesse ponto. Se f de xy não é diferenciável num ponto, não existem as derivadas parciais nesse ponto. Se não existem as derivadas parciais num ponto, f de xy não é diferenciável nesse ponto, certo? Então,
Agora, um exemplo de questão que a gente pode observar é que sempre as questões vão aparecer nesse formato. Ele vai dar uma função f de x, y e vai falar o seguinte: essa função f de x, y, ela vale x sobre x mais y ou qualquer outra função se x, y é diferente de um ponto específico. Aqui eu coloquei o ponto 0, 0, ponto 0, 0, e 0 se x, y é igual a esse ponto específico, 0, 0. Aí ele vai perguntar assim: nesse ponto 0, 0, essa função é diferenciável? Ela é contínua? E é então o que você tem que fazer. Para você provar que uma função não é diferenciável nem contínua, é muito fácil. Basta que você encontre que os limites laterais dessa função não serão iguais. Dessa forma, então, o limite não existe. Que nem aqui nesse exemplo. A gente pegou aqui a função f de x, y igual a f0, 0. Aí a gente pegou o limite da função, que ele deu aqui acima. Se esse limite não existe, ela não é contínua nem diferenciável, certo? Então, a gente vai e iguala x igual a 0, e a gente vê que esse limite lateral é 0. E quando a gente olha y igual a 0, a gente vê que esse limite lateral é igual a 1. Eles são diferentes, portanto, essa função não é contínua nem diferenciável. Então, é muito fácil a gente provar que uma função não é contínua nem diferenciável. Basta que dois limites sejam diferentes. Já para a gente provar que a função é diferenciável e contínua, é mais complicado. O que a gente vai precisar é do limitão. O limitão é um limite que vai... que quando ele é igual a 0, ele prova para a gente que essa função é diferenciável em x0 e y0. Então, o que é o limitão? É o limite de f de x, y menos f de x0 e y0 menos del f, del x, x0, y0, x menos x0 menos del f, del y, x0, y0 menos, vezes y menos y0, dividido por raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Se isso, quando xy tender a x0 e y0 for igual a 0, então essa função é diferenciável no ponto x0 e y0. Se não for igual a 0, então essa função não é diferenciável no ponto x0 e y0. Então, bom estudo. Como esses conceitos podem aparecer na hora da prova? O segundo exercício é um exercício onde o aluno deve expressar o seu conhecimento sobre a diferencial. A diferencial ela é usada para obter aproximações de variação de funções. Tá? Então, aqui nesse exercício, é uma caixa com tampa de base quadrada e com dimensões lado da base 4 centímetros e altura 10 centímetros. Tem um custo de produção de 50 centavos por centímetro quadrado. Então, aqui, se as dimensões sofrem um acréscimo de 10% no lado e 2% na altura, então, isso vai determinar, né, um acréscimo no custo de produção dessa caixa. Então, aqui pede para determinar um valor aproximado do acréscimo no custo de produção. Então, esse valor aproximado, ele pode ser obtido usando a diferencial. Tá? Então, o primeiro passo, nós devemos aqui modelar esse problema, ou seja, transformá-lo, né, em um modelo matemático. Então, o primeiro passo, nós desenhamos aqui, fazemos, né, o desenho da caixa. O exercício diz que a caixa é uma caixa de base quadrada, por isso aqui você tem a base quadrada. Então, eu chamei aqui as dimensões da base, né, x, é aqui x porque a base é quadrada, e chamei de y a altura. Tá? Então, com isso nós podemos descrever a função custo de produção. O que vai ser o custo de produção? É o custo por centímetro quadrado vezes a área da lateral dessa caixa. Então, aqui o 2x quadrado, ele representa a soma da área do fundo e da área do topo. E o 4xy representa a soma das áreas das laterais. Então, nós temos aqui 4 partes
esse lado, o fundo, a frente e o lado oposto a esse. Tá? Então, esta função é o custo de produção. Então, nós temos aqui as variações que o exercício nos mostra, né? Então, a variação com relação a x, que é a base, né? A dimensão da base é 0,4. A variação na altura, estou chamando de y, vai ser 0,2. Tá? Nós precisamos, para calcular diferencial, também determinar as derivadas parciais da função custo no ponto. Então, as derivadas parciais com relação a x e com relação a y. Então, a derivada com relação a x corresponde a derivar essa expressão somente com relação a x. Você vai chegar nesse valor, nesse resultado, perdão. Agora, nós precisamos aplicá-lo no ponto em questão. O ponto em questão é o ponto 410. Então, derivada parcial com relação a x do custo de produção no ponto 410 resulta em 28. Esta é a derivada parcial da função custo com relação a y, ou seja, nós derivamos essa expressão somente com relação a y, o x nesse processo fica fixado. Então, o resultado dessa derivada é essa expressão aqui. Mas, nesse caso, nós precisamos da derivada parcial com relação a y também aplicada no ponto 410. O resultado dessa conta é 8. Então, o acréscimo no custo de produção, ele é aproximadamente igual à diferencial da função custo no ponto 410. Então, essa diferencial, ela é dada como, aqui você vai fazer a soma, primeiro o produto da derivada parcial com relação a x da função no ponto em questão, 410, vezes a variação com relação a x, mais a derivada parcial com relação a y no ponto em questão, 410, vezes a variação com relação a y. Então, fazendo essa conta, você chega em 12,8, ou seja, o acréscimo no custo da produção, ele é aproximadamente igual a R$ 12,8. Mas então, quais são as aplicações da diferenciabilidade? Na construção civil, funções são muito comuns. Elas são usadas em projetos de estruturas para medir colunas, vigas e lajes. As equações são feitas de acordo com o peso que essas estruturas vão suportar, além do próprio peso e dos materiais que serão utilizados. Como vimos, o estudo da diferenciabilidade é muito importante para a construção civil. Um erro de cálculo pode causar acidentes graves, como veremos agora. No dia 28 de fevereiro de 1998, os moradores do edifício Palace 2, de 22 andares, no Rio de Janeiro, viram partes do prédio desabar durante a madrugada. Os engenheiros da Defesa Civil descobriram que o uso de materiais inadequados e erros de cálculo foram as causas do incidente. Os primeiros sinais de desabamento foi a quebra de um pilar no subsolo, o deslocamento de outros 2 pilares e a queda de uma laje. A estrutura não foi projetada para suportar o peso do edifício. A gente não consegue entender como é que um negócio desse tamanho consegue virar pó e acabar com toda a tua história. Eu sei que eu vou reconstruir minha vida, eu sei que tem que ter força, mas não é fácil. Parece que você desabou junto. Nesse acidente que acabamos de assistir, 8 pessoas morreram e 120 famílias ficaram desabrigadas. Até hoje, nem todas as vítimas foram indenizadas. Depois dessa triste tragédia, podemos perceber o quanto é importante estar atento aos cálculos, não é mesmo? Mas fica tranquilo, para você sair bem na hora de fazer as contas, tem que se preparar da melhor forma. Então, olha só as dicas que a psicóloga Ruth preparou. Fique ligado! Quando a gente come carne vermelha, muita carne vermelha, muitas frituras, a gente tende a ficar mais cansado, muito doce também. O doce ele dá um pico de energia e depois joga lá embaixo. Então, comer esse tipo de alimento na hora dos seus estudos vai te atrapalhar um pouco, no dia da prova também. Então, tenta manter uma alimentação um pouco mais balanceada. As suas disciplinas, na hora de estudar, divide assim, não coloca todas as que você acha mais difícil no mesmo dia, porque senão você vai cansar demais também. Tenta colocar, tipo assim, 2 matérias difíceis, uma média e umas 3 matérias fáceis que você dá conta, divide seus horários por isso. Tenta colocar, às vezes, alguns métodos de estudo, existe um bem famoso que é o Pomodoro.
Você estuda um tanto de tempo, dá um descanso, estuda mais um tempo, descansa novamente, tá? Tudo são técnicas que vai do estilo da pessoa. O importante é o quê? É testar. Agora, o mais significativo, a questão da autorresponsabilidade. Tá? Não existe uma receita pronta, não existe nada, um passo a passo que vai falar assim, assim, assado, vai funcionar e pronto. Você tem que testar o que funciona para você, só que você tem que fazer. Tá? Eu falo que não existe uma receita pronta, mas existe um ingrediente mágico, que é a sua atitude. Então, a partir do momento que você toma uma decisão de não, é isso que eu quero ter, o meu estudo quero que seja diferenciado, eu quero passar na disciplina, é isso que eu quero, você tem que começar a se cobrar, tá? Essa cobrança, ela é uma cobrança com autorrespeito, tá? Nunca é, vou extrapolar os meus limites e agora eu vou viver só para estudar essas matérias de exato. Não. É uma cobrança no sentido de, não, eu fiz um compromisso comigo, eu tenho que cumprir o que eu combinei comigo, esse autocompromisso. Então, ter essa disciplina de, não, se eu falei que eu vou estudar tantas horas por dia, se coloca naquela situação e faz o teste, vê se aquilo ali cabe realmente para você, tá? É importante sempre pegar as regras da nossa vida na nossa mão e fazer acontecer. Agora que você viu dicas e explicações, bora seguir então para os estudos? Lembre-se de se organizar e manter uma disciplina. Além disso, cada pessoa tem seu modo de aprender e você vai descobrir o seu se experimentar. Então, bons estudos e até mais!